Olá, para você que gosta das cartas do tarô, aqui eu fiz um especialzinho nesse vídeo para falar um pouquinho mais sobre algumas cartas que apareceram. Primeiramente, eu fiz um jogo um pouco mais completo, tá? Mas a gente requer de muito tempo também, às vezes as pessoas não têm tanto tempo assim, então as pessoas sempre demandam uma coisa mais rápida. Mas eu fiz assim separado para falar um pouco mais sobre essas cartas que apareceram nesse nosso jogo. Eu fiz um jogo inicial com as três cartas principais, as três cartas do arcano maior, como sempre a gente faz, né? Tema, as dificuldades, os desafios, né? E do outro lado, o lado mais positivo, do que nos ajuda. E eu tiro os arcanos menores, também tentando trazer um pouco mais de informação sobre esses arcanos maiores, de dar uma destrinchada nisso daí. Além disso, já que eu estou com os arcanos maiores e menores, eu sempre tiro as duas cartas, a primeira e a última, né, do baralho, né, que estendo sobre a mesa, e depois eu tiro a primeira e a última, no sentido de saber mais ou menos um conselho, são os arcanos ocultos que a gente chama, né, um conselho, aonde vai se chegar, tá? E aí eu faço isso também com os arcanos maiores e com os arcanos menores, como vocês puderam observar na última gravura lá. Tá? E saíram essas cartas que ainda não tinham saído, eu vou falar um pouquinho sobre elas. E depois a gente pode continuar depois falando especificamente de uma carta, outra e tudo mais. Né? A carta 7, que é o carro, né, a carruagem, ou triunfo em muitos baralhos, como eu falei para vocês, eu até descrevi um pouco na minha fala, é justamente essa carta que traz aí, né, o faraó, mantendo o carro de guerra, é um carro de guerra, né? E você vê que embaixo você tem duas imagens, como se fossem duas esfinges, cada uma olhando para um lado, mostrando bem o mal, a clareza e as sombras, enfim, são duas coisas que estão caminhando em direções completamente diferentes. Então é necessário que a gente integre elas para que elas possam seguir em frente. O imperador, como eu tinha falado também para vocês, e o imperador, ele também é a imagem do faraó, tá? Tem muitas coisas nessa carta, mas eu chamei a atenção para vocês do gato, tá? Da deusa Basket, né? Que está aí bem, dá para a gente perceber bem. O imperador é sempre uma figura de domínio, né? Ele muitas vezes pode ter uma postura autoritária, difícil, inflexível e tudo mais, mas também ele muitas vezes aquele que provê, é o paizão, né? É aquele que não quer dizer que é mole, né? Então, às vezes é muito durão, embora por dentro ele tenha a questão também da proteção, tá? Ele é o faraó, tem que mostrar autoridade, mas ao mesmo tempo tem que ser sensível às necessidades alheias, né? Às necessidades dos outros, tá? E embaixo, nos arcanos menores, eu falei também da deusa Nut, que é a carta 69, né? Essa carta é muito interessante, que ela fala justamente da proteção da deusa Nut, né? E tudo mais, em que você pode confiar nela, você segue com os olhos fechados, embora embaixo na carta, né? No plano mais baixo, a gente tem aí a figura do escorpião. Mas esse escorpião, ele está se afastando. Quando ela às vezes vem invertida, a gente diz que é um perigo que está a caminho da pessoa, tá? Ela tá desprotegida desse perigo que está vindo, tá? Como ela saiu do lado oculto, ela não chega, perdão, do lado oculto, do lado da dificuldade, então assim, a gente pode estar caminhando para a beira né, para um mal, né, a beira de um precipício. Então é importante prestar atenção, seguir a intuição, mas não se deixar levar por qualquer caminho, tá? E do outro lado é a carta 60. Essa carta é uma carta que fala de morte, tá? É uma carta que fala de um funeral, né, na verdade aí. A figura em cima, o pássaro, né? É Ba, né? Ou seja, a alma, é uma figura da mitologia egípcia que fala sobre o momento em que você morre, que essa parte tua, Ba, vai se juntar, ela é que vai como emissária, né? Para outra vida, tá? Então é uma carta que fala de finais. Você é tipo assim, você já tem tudo, você já viveu tudo que tinha que viver nessa fase. Vamos partir para uma outra fase, tá? A carta 20 que está acima de mim aí, né? A carta 20,
é a carta, muitos baralhos, Marcele e tudo, é a carta do julgamento, e aí, no caso, é a ressurreição. Essa é uma carta também muito simbólica, também fala muito de períodos, ela tem um pouco a ver com essa carta 60, né? Ela fala de finais, né? De momentos, né? Mas ela também pode falar de viagens, ela também pode falar é, de renascimentos. É, a essência dela é que ela é uma carta muito rápida, ela é uma carta que se precipita as coisas, tá? Assim como a torre. Né? A torre é uma carta que tem muitos simbolismos também, mas ela sempre fala de uma coisa imediata já. Né? Ela sempre fala de uma coisa que, principalmente quando as duas saem juntas, é tipo, já está acontecendo, entendeu? Não, não tem muito como escapulir. E por final, né, a carta 59 que saiu invertida no jogo. E a carta 59 é a carta da revelação. É a carta que fala, né, inclusive esse emblemazinho que tem embaixo também, é o selo da comunicação. Né, do mensageiro, vamos dizer assim. Então, é uma carta que fala bastante com relação as trocas, a revelação, ela também pode trazer bons augúrios, boas notícias, como nascimentos, casamentos. Ela é uma carta de comemoração. Vejam que as cores dela são cores vibrantes e tudo. Tá? É, mas no nosso jogo ela saiu invertida como arcano oculto. Né? Então, dizendo, aí ela traz a questão das más notícias, ou que as notícias não estão muito claras, pelo menos. Tá bom? Bom, se vocês gostaram desse formato, sim, deixa aí o seu ok. Meu nome é Kátia Vivas, sou astróloga, taróloga e reikiana também, né, e terapeuta floral. Então, eu espero vocês nas próximas e comentem aí, digam o que vocês acharam, como vocês preferem. A gente pode fazer, de repente, um jogo mostrando apenas uma carta por vez e falando um pouco mais sobre o significado da carta, se vocês preferirem, tá bom? Eu deixo aqui meu abraço, meu beijo, feliz Dia das Mães para todos vocês. Até mais.